A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje 8 de fevereiro. E nós lembramos a todos que hoje ouviremos a nossa excursão realizada em 2017, visitando Genebra, na Suíça, e Berna, na Suíça. Mas ainda hoje nós vamos estar apresentando a nossa visita a Heidelberg, onde podemos dizer foi o berço da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517. Viaje conosco através dessas imagens. Eu quero lembrar mais uma vez, estamos já nos preparando para a nossa excursão em 2022, janeiro de 2022. Para maiores informações, após o programa, entre em contato conosco pelo fone 083 9149 3993. Obviamente, nós vamos estar aguardando que essa vacina que está sendo já aplicada, ela seja realmente comprovadamente eficaz. Então, nós vamos sim, em 2022, se Deus assim nos permitir. O monge Martinho Lutero mudou a história, não da religião, mas daqueles que têm sede e fome de salvação. Porque o monge Martinho Lutero, como dissemos, ele, numa das suas visitas a Roma, que era o maior desejo que ele tinha, ele acreditava, como na época a crença era de quem escalasse aquelas escadas que davam acesso ao palácio, onde está lá o trono do Papa. Eles acreditavam que aquela escalada sendo feita de joelhos, quando chegasse no topo da escadaria, seus pecados estavam perdoados. E o monge Martinho Lutero acreditou, só que ele teve uma grande decepção. Quando ele chegou no último degrau, seus joelhos ensanguentados, ele estava do mesmo jeito, nada mudou na sua vida. Decepcionado, ele voltou para casa e um dia estava lendo a Bíblia e ele examinou as Escrituras Sagradas exatamente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, que diz que o justo viverá pela fé. Seus olhos foram abertos para que ele pudesse realmente ver que toda aquela crendice, todas as indulgências, toda aquela cegueira espiritual, toda aquela ignorância estava agora provada pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, que a salvação não é por obras, é pela fé. Por isso que ele mais tarde leu também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, disse Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele entendeu que era a salvação pela fé, não pelas obras. Eu queria que você pensasse um pouco comigo ainda hoje, essa crença em indulgências, essas crendices na tradição religiosa, permanece, perdura em pleno século XXI. Quantas pessoas que continuam crendo numa figa, numa rosa ungida, no sal grosso. E essas pessoas creem nessas coisas porque não examinaram as Escrituras Sagradas. Jesus disse, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, disse Jesus. E são elas mesmas que de mim testificam. Portanto, os olhos de Martinho Lutero, enquanto monge, foram abertos para que ele enxergasse a verdade. Jesus nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Então foi exatamente nessa cidade de Heidelberg, onde Martinho Lutero teve a oportunidade de expor suas convicções, de tentar convencer toda a liderança, todos os líderes, que realmente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e através do sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário, porque quando Jesus estava crucificado, ele disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o que eu queria dizer para você, meu amigo que está comigo agora, é que o Evangelho não é uma religião. A palavra religião vem do latim religare, e é um esforço que o homem tem para chegar a Deus. Enquanto que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme vemos nas Escrituras Sagradas, foi o esforço que Deus fez através do sacrifício do seu Filho para chegar ao homem. A diferença da religião para o Evangelho é somente isso. Religião, religare, o esforço que o homem faz para chegar a Deus, e jamais ele vai chegar através, por mais que a religião seja a mais, que aproxime-se mais da perfeição, jamais o homem chegará a Deus. Mas o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas de salvação, esse sim, é que o homem vai chegar a Deus, porque Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Portanto, você que talvez ainda esteja apegado a amuletos, a crendices, a tradição religiosa, a toda sorte de indulgências, a tanta coisa que às vezes as pessoas abraçam como se estivessem firmados na verdade, mas não passa de areia movediça, porque só Jesus, só o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até porque a Bíblia diz: nenhum outro nome foi dado entre os homens, a saber, senão Jesus Cristo, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Dos céus e a terra, nenhum outro nome foi dado. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Paulo, ninguém, somente Jesus. E nós lamentamos, porque num país como o nosso, no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, quanta crendice, quanta gente acredita na Senhora Aparecida, quantos que acreditam em São Francisco do Canidé, outros em Padre Cícero, como se esses nomes pudessem realmente favorecer ou contemplar o homem com a salvação. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, disse Jesus, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Porquanto, você que está conosco nesta oportunidade, abra o seu coração e realmente veja que só Jesus pode lhe outorgar o perdão e a salvação. Eu queria, mais uma vez, agradecer a você que esteve conosco e está e continua viajando conosco através destas imagens, aqui direto de Heidelberg. Nós vamos estar em um outro local ainda também, fazendo mais um breve comentário. Nossa passagem aqui por Heidelberg durou 2 dias apenas, mas eu acredito que você vai aprender mais alguma coisa, inclusive com a nossa guia Mônica. Ela é uma guia turística que nos acompanha nesta nossa visita aqui, em nossa passagem por Heidelberg. Espero que você grave em sua memória estas breves palavras. E eu queria terminar ainda lembrando mais uma vez a letra do hino Castelo Forte, que aliás, vocês devem estar lembrados, esse hino foi interpretado e cantado durante a Reforma, e eu acredito que muitas pessoas talvez não saibam que o autor deste hino, alguns defendem, acredito que foi Martinho Lutero. Ele pode até ter, quem sabe, ter recebido a inspiração para trazer alguma coisa de subsídio, mas o autor deste hino Castelo Forte é J.E. von Rauch. Eu queria ler para você a letra deste hino 640. Se você possuir uns salmos e hinos, você pode acompanhar esta leitura. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus,
e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu poder infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Esta foi a letra e a música cantada muitos dias, muito tempo. E ainda hoje, aqui mesmo em Heidelberg, nós estivemos visitando o castelo e nós mostramos, e algumas, está vendo inclusive cada dia, está vendo trabalhos dramatizados, ópera, cânticos, corais, madrigais, até a data da comemoração dos 500 anos. Neste castelo está sendo celebrado cerimônias tanto religiosas como musicais também. E não foi só Martinho Lutero que deu o grito, o barato de mudar realmente a história da igreja, porque infelizmente a igreja durante muitos séculos esteve apegada à tradição religiosa, a todo tipo de indulgências, e isso trouxe uma certa mistura de crendices com a fé autêntica no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós lamentamos é que ainda hoje as pessoas continuam nessa ignorância espiritual, nessa cegueira espiritual. O monge Martinho Lutero, ele teve a oportunidade como um líder de dar o grito. Foi como se tivesse dado o grito do Ipiranga, né? Independência ou morte. Mas houve outros reformadores como João Calvino, João Wycliffe, tantos outros que deram realmente uma contribuição muito forte, muito grande, para que realmente mudasse a história da igreja. O que nós lamentamos é que as pessoas ainda hoje, eu tenho dito algumas vezes, que estamos precisando ainda hoje de uma reforma. Sabem por quê, amigos? Porque há muitas indulgências hoje contra outros nomes, com outros títulos, pregados por algumas denominações, por algumas igrejas, e as pessoas continuam crendo. Há muita crendice hoje. As pessoas acreditam no sal grosso, as pessoas acreditam na rosa ungida, na vassoura ungida, né? As pessoas estão fazendo hoje do Evangelho uma fonte de renda, uma fonte de negócios, até porque a gente vê hoje aquilo que Jesus disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. As pessoas hoje estão buscando, através do Evangelho da prosperidade, do neopentecostalismo, uma maneira de levar as pessoas em massa a buscar auxílio. Não é buscar socorro, como diz o salmista no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As pessoas estão buscando socorro nas denominações, estão fazendo da casa do Senhor casa de negócio. As pessoas estão buscando melhoria de vida, solução de problemas, salvar o casamento, se ver livre de todo tipo de vício, de dependência química, de drogas lícitas e ilícitas, enricar, melhorar de vida, né? Sair do sufoco. E aí vocês vão ver, as pessoas estão fazendo até slogan como pare de sofrer, quando que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não disse que nós iríamos ter aqui uma vida boa, mansa, suave, todo o tempo de prosperidade. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. De sorte que não é esse evangelho, como entre aspas que estão pregando por aí, o evangelho genuíno da palavra de Deus, esse sim, não da religião, mas o evangelho que realmente salva, liberta, transforma. Por isso que Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se alguém está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Não é esse evangelho, me perdoem uma expressão bem vulgar, esse evangelho fajuta que estão pregando por aí. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero que você, telespectador, grave e guarde no seu coração estas palavras. Eu queria ainda lembrar a todos que nós estamos aqui em Heidelberg, visitando locais como este, e eu queria terminar esta nossa breve reflexão, trazendo ainda as imagens do que é o castelo aqui de Heidelberg. Nós estivemos visitando esse castelo, inclusive tivemos a oportunidade de escalá-lo num teleférico, e esse local, ele é muito visitado aqui em Heidelberg. Portanto, você vai ficar com essas imagens. Eu espero continuar a nossa excursão aqui por Heidelberg, visitando outros locais desta cidade tão bela, tão pequena, mas tão aconchegante, com prédios e edifícios ainda bem característicos aqui da Alemanha, como vocês podem ver nessas imagens. Continue viajando conosco. Encontramos dentro de um templo que antes da Reforma Protestante ele era patrimônio da Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a nossa guia turística, a Mônica, esse templo, passados anos mais tarde, após a Reforma, passou a ser um templo frequentado por protestantes, que passaram então a receber este patrimônio como sendo o lugar onde eles agora deveriam continuar adorando a Deus sem imagens de escultura. Essa foi uma das coisas muito importantes, um dos benefícios que o protestantismo trouxe para a igreja evangélica. Não adorar a ídolos. Como vocês podem ver, não há ídolos aqui. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem debaixo da terra. De sorte que esse templo passou a ser frequentado por cristãos protestantes após a Reforma, livres agora de toda a idolatria. Nós temos aqui ainda hoje cultos que são prestados a Deus, onde pastores vêm aqui e ministram a palavra de Deus. Esse local ficou como uma das referências da igreja cristã pós-reforma protestante. E eles ainda conservam todo aquele templo, toda essa estrutura, como vocês podem ver, mas livres de ídolos. Acredito que você, telespectador, que está viajando conosco através destas imagens, tenha, portanto, assimilado bem que o protestantismo, daí a palavra protestante, veio protestar tudo aquilo que estava errado, além das indulgências, a idolatria que ainda hoje predomina. Nós temos visto, infelizmente, no nosso país, muitas procissões carregando em andores, no andor, ídolos. E esses ídolos são feitos de pau, de pedra, de bronze, de ferro, de madeira. Por isso que lá no Salmo 115, encontramos a palavra de Deus, diz assim: não farás ou não terás deuses que não falam, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, estão estáticos, parados. E o salmista, no Salmo 115, diz: tem garganta, mas não falam, tem bocas, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Tornem-se semelhante a eles, tanto os que o fazem, quanto os que o adoram. Então observe, telespectador, que
A idolatria é um dos pecados que Deus mais condena, mais abomina. E o nosso povo, inclusive a palavra de Deus diz, o meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento. Por isso Jesus disse, errais e não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. O Senhor também nos diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, quando fala sobre os decálogos, os 10 mandamentos, não farás ou não terás nem outro Deus diante de ti, não adorarás a nenhum Deus, só a Deus deve receber, só Deus deve receber a honra, a glória e o louvor. Essa foi uma das solas, das 5 solas que Martinho Lutero estabeleceu como princípio da fé cristã, da fé genuína, da fé verdadeira, da fé pura. Só a glória de Deus, a glória só pertence a Deus. Ele diz, a minha glória não darei a outrem. Sabem por quê? Porque às vezes a pessoa invoca um ídolo, seja qual for o ídolo, um deusinho, um D minúsculo, um santinho, né? Santo de pau oco, como alguns dizem. E aí, quando algumas pessoas julgam que alcançaram a graça, vão agradecer ao ídolo, não agradece a Deus. Aqui no Nordeste do país, no Brasil mesmo, no nosso país, a gente vê que as pessoas oraram muito para Deus mandar chuva, e Deus mandou chuva. Só que quando foram pedir, em vez de pedir a Deus, pediram a São José, pediram a São Pedro, né? E a Santo Antônio, que é também considerado o santo casamenteiro. Mas quando foram agradecer, em vez de agradecer a Deus, o Criador, que alguns misturam a fé em Deus com os ídolos, então só agradeceram a São José, a São Benedito, a São João, a São Pedro, a Santo Antônio. Que idolatria, que cegueira, que ignorância espiritual as pessoas têm de não conhecer e nem ter o temor a Deus. Por isso, fica aqui neste templo, hoje protestante, um templo evangélico, um templo cristão, ainda com toda a estrutura de uma igreja católica, é uma catedral. Vocês vão ver, aqui não apenas dentro, mas por fora, nós vamos registrar essas imagens. É uma catedral protestante. Que você que está viajando conosco através destas imagens, guarde mais essa reflexão. Nos acompanhe.
Com a graça de Deus, chegamos a Berna. Estamos aqui à frente do Hotel Holiday Inn para darmos início à nossa viagem, à nossa excursão, conhecendo a antiga cidade de Berna. Contaremos nesta oportunidade com a guia turística, a senhora Magali. Ela estará nos levando até o centro da cidade, conheceremos os pontos principais desta belíssima cidade. Como vocês podem perceber, estamos hospedados num hotel confortabilíssimo e já tivemos a oportunidade de conhecer um pedacinho desta belíssima cidade. Porquanto, nós vamos, nesta oportunidade, nos elevarmos a Deus em oração, agradecendo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sobre todos os aspectos, temos sentido a bênção de Deus nos guardando, nos protegendo, nos dando a alegria de estarmos contando com a compreensão dos nossos irmãos que me acompanham. Portanto, oremos nesta oportunidade, agradecidos a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade. Quando nós estamos iniciando a nossa visita à cidade de Berna, pedimos-te a tua bênção, que o Senhor continue nos abençoando sobre o restante desta nossa 11ª excursão do programa Opção para a Vida. Pedimos-te a tua bênção sobre todos que estão conosco neste dia. É o que nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Portanto, espero que você, telespectador, continue viajando conosco. Amanhã você está convidado, dando seguimento à nossa excursão realizada em 2017, viajando e visitando Genebra e Berna, na Suíça, onde também houve uma extensão da Reforma Protestante, encabeçada por John Hudson e também João Calvino. Muito importante. Não perca, portanto, o programa de amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu espero que todos fiquem com Deus.